Olá, você é aluno do meu curso, seja bem-vindo ao podcast Mentoria da Jovem Advocacia. A ideia do nosso bate-papo é trazer os temas mais relevantes para você que milita na área da advocacia. E eu não podia ter outro convidado para começar esse bate-papo que não fosse o professor querido Sérgio Gabriel. Ele é mestre em Direito do Consumidor, é professor de concurso, professor da área da OAB, professor de pós-graduação. Muito obrigada por estar aqui conosco para a gente começar o nosso bate-papo. Eu que fico muito feliz, Cris, de falar com você e falar com todo esse pessoal, né? O pessoal aí da Jovem Advocacia. A gente tem muita coisa para conversar, pessoal. Que bom. Para a gente começar, um assunto que está em voga aí no momento, que o STJ está dando uma decisão a respeito desse tema, a gente vai falar sobre os links patrocinados. Vamos começar o nosso bate-papo, então? Vamos lá. Como que a gente pode falar hoje sobre a questão, por exemplo, das buscas de palavras nos Google ADS que falam? Pessoal, vocês que estão começando na advocacia, né? Vocês sempre se perguntam assim, como eu começo na advocacia? Como funciona isso, né? Porque uma grande dificuldade, Cris, hoje para o advogado e principalmente para o jovem advogado é a captação de clientela. A gente nem pode usar o termo captação porque é um termo que o Estatuto da Advocacia veda. Mas como é que eu faço para que o público consumidor se atraia pelo meu trabalho? Então, hoje, uma ferramenta excelente que a gente tem é fazer publicidade. Publicidade não está proibido pelo Código de Ética. É permitido. É permitido. A publicidade informativa. Então, é fazer a publicidade para colocar o nosso serviço à disposição através da internet. E aí a grande pergunta, Cris, já para a gente entrar no tema e vocês compreenderem um pouco como isso funciona, por que fazer anúncio pela internet, né? Veja que as mídias foram se sofisticando em relação aos canais. A gente falava antigamente de publicidade pela mídia escrita, pelo rádio, pela televisão. Só que por que a internet se tornou o principal meio que nós temos hoje para a publicidade? Porque ela é uma publicidade direcionada. Na verdade, a pessoa ela vai fazer uma busca e através dessa busca ela vai receber algo direcionado a ela. É diferente de uma publicidade na televisão que, mesmo que eu não queira ver aquela publicidade, ela está ali colocada. Então a internet ela tem essa vantagem de trazer a publicidade para você de forma dirigida. Então, é claro, a gente tem mecanismos para fazer isso e nós temos como mecanismos buscadores de internet. Por exemplo, o Google. E aí, a partir do momento que a pessoa faz o anúncio pelo Google, ela pode criar uma caixa de informações que, quando as pessoas pesquisarem nas redes, vai ser atraída para o link dessa pessoa. Direcionado. Direcionado, muito direcionado. Da concorrente? Ou pro Então, é essa questão, né, que a gente vai entrar no mérito aqui, porque isso por si só não é ilícito, pessoal. Pode. Isso pode, não há nenhum problema. Então vamos imaginar o seguinte, vamos pensar, eu atuo há 27 anos na área da advocacia empresarial. Digamos que eu quisesse fazer um anúncio através da internet. Eu contrate, por exemplo, o serviço da Google, o chamado Google ADS. Então eu contrato esse serviço de publicidade, eu vou colocar lá o meu link, mas eu vou associar ao meu link algumas palavras ou alguns termos de busca que quando as pessoas pesquisarem, elas vão receber o meu link. Então, por exemplo, coloco lá, advocacia empresarial, empresas, microempresas, recuperação judicial de empresas. E aí, toda vez que as pessoas colocarem essas buscas no Google, vai aparecer entre os links na relação para ela o meu escritório de advocacia. Você pode comprar esse número de palavras e direcionar para o link que você... Exatamente. E não há nada de ilícito nisso, não fere o Código de Ética, não há nada de ilícito. É como se fosse uma ferramenta. Quanto mais termos você coloca ali, maior o público que você vai atingir para poder receber o seu link e aí, consequentemente, essas pessoas chegarem até você. Até aí, então, tudo bem. Qual é o problema? O que o STJ está julgando e agora resolveu vedar e indicar como ilícito? Exatamente. Olha o que acontece, pessoal. O ser humano, ele não consegue parar nunca, né? A ganância que é natural do ser humano, ela sempre vai levar a gente um passo à frente. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Isso, eu dei o exemplo da advocacia para direcionar a vocês, tá? Mas, na verdade, isso serve para qualquer tipo de produto, serviço, empresas em geral. Então, o que as pessoas passaram a fazer? Eu vou fazer lá o meu anúncio
Eu vou colocar os termos de busca para a pessoa me acessar, mas eu fico pensando o seguinte: quem são os meus maiores concorrentes hoje? E aí eu vou pegar o nome dos meus concorrentes e vou jogar dentro dos meus termos de busca. Por quê? Porque quando a pessoa ela for procurar aquele concorrente, então eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro da área da advocacia empresarial, que é a minha área, o escritório mais reconhecido, o maior escritório de advocacia dentro da área de direito empresarial, é o escritório do Dr. Nelson Williams. Ele é, de fato, o maior escritório que a gente tem na área no Brasil. Então, o que eu faço? Vou lá, contrato o serviço da Google. Na minha caixa, eu coloco lá advocacia empresarial. Dentro da advocacia empresarial, eu falo das minhas especialidades, direito societário, recuperação judicial, marcas e patentes, por exemplo. Mas aí eu acrescento um termo, advocacia Nelson Williams. Por quê? Porque se uma pessoa chegar, pedir a indicação para qualquer outra pessoa, me indica um grande escritório de advocacia empresarial, me indica um bom advogado na área empresarial, vão pegar aquele que é referência no Brasil, Nelson Williams. Então, toda vez que alguém jogar na busca do Google, Nelson Williams, advocacia Nelson Williams, escritório Nelson Williams, o primeiro link que vai aparecer é o meu. E nossa, isso é crime, claro. Imagino que seja, por isso que a gente está falando sobre isso. A questão é, como que o Google tem instrumentos para poder identificar se de fato eu faço parte do Nelson Williams e o link está sendo direcionado a mim e não a Cristiane? É esse o problema. Nós não temos regulamentação da internet no Brasil, gente. Então, quando você contrata esse serviço, pelos termos de uso do Google, você é que se responsabiliza pelos termos que você está colocando ali. O Google ele é totalmente isento, ele não faz uma verificação daquilo que você está colocando ali. Você está contratando uma prestação de serviço, mas quem identificou quais eram os temas, quem jogou os temas ali foi você. É o cliente. Então você é que responde pelo uso, se for indevido, pelo uso indevido daqueles termos. Uma pergunta, professor Sérgio. E se, por exemplo, eu contrato esse serviço, e vamos usar o exemplo que o senhor trouxe aqui. O senhor falou do Nelson Williams, mas o próprio Nelson Williams também contrata. Pode ter essa duplicidade de contratação perante a Google? Sim, com certeza. Com certeza. Nós vamos aparecer juntos. Entendi. Ele colocou o escritório dele, eu também coloquei o escritório dele no meu termo de busca, vai aparecer na mesma página, nos primeiros links ali. Vai aparecer o dele e vai aparecer o meu. O dele licitamente, o meu não. Porque aí quando você coloca, Cris, isso seria ilícito? Sim. O artigo 195 da Lei 9.279 de 96, que é a Lei de Propriedade Industrial, acaba tipificando essa conduta como crime de concorrência desleal. Na maior parte dos casos, por exemplo, se eu fizesse isso com o escritório do Nelson Williams, ele não está preocupado com o aspecto criminal, ele está preocupado com a concorrência indevida. E aí tem um dispositivo na lei, que é o artigo 207, que permite ele adotar meios judiciais para impedir que eu continue nessa prática. Então é por força desse dispositivo, o artigo 207, que levou algumas pessoas a ingressarem com ação. Quem eventualmente fez o uso indevido de uma marca, de um nome, se defendeu dizendo que não estava cometendo nenhum ato ilícito e esse caso chegou até o STJ. O STJ então já efetuou o primeiro julgamento e, por unanimidade, entendeu que é ilícita essa prática. E não poderia ser diferente, Cris. Então, é um tema que abrange diversas áreas, né? Direito empresarial, direito digital e também a questão do código de ética, né? Ainda mais e até o direito do consumidor. Por quê, gente? Porque o consumidor é induzido a erro. Então, veja bem que o consumidor, quando ele olha lá, Nelson Williams, e aparece o meu link, ele clica e ele entra em contato comigo, ele, num primeiro momento, ele está me associando ao Nelson Williams. É a impressão da boa-fé, né? Exatamente, a quebra do princípio da boa-fé. Que incrível. Então, esse tema é bastante relevante e foi o primeiro que a gente trouxe aqui no nosso podcast. Queria muito agradecer ao professor Sérgio Gabriel pela gentileza e convidar a todos para virem fazer parte da nossa pós-graduação, que a gente vai tratar desse tema e de tantos outros. Venha ser aluno do meu curso. Obrigada, professor Sérgio. Eu é que agradeço a oportunidade e vou falar uma coisa para vocês. A pós-graduação do meu curso, vocês já estão sentindo pelo nível de discussão que a gente faz aqui, não é uma pós-graduação qualquer.
é uma pós-graduação que ela está antenada, sintonizada com o que há de mais moderno dentro da prática do direito em si, dentro do meu curso. É o ensino atrelado à prática. Até mais.